Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos mais um programa Radar. Hoje, sexta-feira, 17 horas e 31 minutos, dia 13 de 4 de 2018, sexta-feira 13. Pessoal, agradeço a todo mundo que assistiu o cenário em vídeo essa semana. Nós fizemos aqui, eu cumprindo a minha palavra quando chegássemos a 5 mil inscritos. Tivemos uma boa audiência até ontem, 50 e 61 visualizações, 793 no dia 11. Dia 10 também deu uma boa audiência, até um pouco de quase 1.000 pessoas. Eu fiz, na verdade eu fiz 11, 12, 13 e 14, né? Melhor dizendo. Então, é isso mesmo. 13, 12, 11, 10. Dia 10 deu uma audiência, a idade. Então agradeço muito, foi uma iniciativa cumprindo a minha promessa. Não chegamos nos 5 mil ainda, mas como semana que vem tem imersão, achei que faria mais sentido, até para colocar a lista de pedidos do YouTube em dia. Para quem acompanha nosso trabalho, caso vocês possam dar o like, compartilhar o vídeo, interagir na área de comentários, fazendo pedidos de estudo, colocando alguma coisa relevante, ajuda o nosso trabalho a chegar no maior número de pessoas possível, né? E o cenário em vídeo semana que vem não teremos mais, só que vai ter o cenário em texto. Quase 90 mil pessoas recebem o cenário em vídeo, a gente já faz desde 2014, vários parceiros replicam, no Brasil todo, até fora do Brasil, porque muitos brasileiros operam aqui, estão no exterior. Só entrar no blog, nome e e-mail, no dia seguinte já recebe. E por fim, pessoal, hoje é o último dia que eu vou falar da imersão técnica. A gente deve ter uma outra somente em agosto desse ano. Eu faço 1, 2, às vezes 3 vezes por ano. E o carrinho em si fecha domingo. Só que para pagar com boleto hoje, você teria que se inscrever. Para pagar com boleto bancário, eu teria que se inscrever hoje. Sábado e domingo somente cartão de crédito. A gente deve ter umas 3 ou 4 vagas, né? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, né? Hoje é o valor de último lote, mais os bônus cartezinha em 2 semanas no grupo e o e-book de nivelamento. Desculpem, eles persistem, né? E preço aqui de último lote 12 de 260 ou 2.600 à vista. Primeiro e segundo lote esgotados. Ok? Então é isso aí, vamos aos estudos, começando, como sempre, pelas criptomoedas. E, pessoal, estarei no estádio na Arena Corinthians domingo, meu palpite Corinthians 1, Fluminense 0. Ok? Criptomoedas em alta, movimento esperado, pelo que a gente tinha visto ontem. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico por quê. E a gente vai ter uma palhinha de criptomoedas e fundos imobiliários na imersão. Primeiro o Bitcoin, que é o carro-chefe, né? O que ele fez essa semana? Nesse dia aqui, exatamente dia 10, ele rompeu no tempo uma LTB e aí nós tivemos algo diferente aqui, né? Você tem uma LTB que é respeitada desde o dia 5. A partir do momento que você tem um rompimento, mesmo que ele seja no tempo, você tem algo diferente e gerou compra, uma primeira batida de compra até esse fundo. 7.800 dólares. A partir do momento que você tem um fechamento acima dos 7.800 dólares e da média de 21, você tem novamente algo diferente. Então hoje o mercado está subindo, derivado dessa movimentação. Como não está longe das médias, pode continuar sustentando esse movimento. Porém, entretanto, todavia, se o mercado perder 7.940, acende uma luz amarela, que é a máxima de ontem, perdeu 7.800, ele volta a fazer um movimento baixista. No caso do Ethereum, que tinha o movimento mais técnico, mais claro, mais previsível de todos, ele deu compra ao romper esse fundo nos 415 dólares, isso ocorreu no dia 11, e nós comentamos, né, que ele tinha um caminho livre até os 575, ou até esse cruzamento da LTA de médio prazo com a LTB. Veja que nós temos uma LTA e uma LTB, né, elas se cruzam aqui. Então, o cruzamento dessas linhas é muito próximo do 575, ele tem potencial para isso. Aquela mesma história, se perder o 498, que é a máxima de ontem, acenderia a luz amarela, né?
E eu diria que se perder a mínima de hoje, 484, luz vermelha, ele volta para um território vendedor. Mas está com uma inclinação, nesse momento, compradora, né? E falando do Ripple, a partir do momento que ele mostrou que ele estava vivo aqui, né? Ele tinha um alvo primário em 58, 59 centavos de dólar, ele alcançou. Como ele rompeu a média de 21, o que ele fez? Ele veio aqui no 66, que era um outro fundo, e aqui está. Está exatamente a 66, movimento técnico. O próprio 66 pode ser um ponto de inflexão, de volta da pressão compradora, ou mais tecnicamente o 59. Acima de 66 ele abre espaço para mais valorização, abaixo ele tem as médias aqui, então ele vai ter sustentação também. No caso do Bitcoin Cash, uma das minhas criptomoedas prediletas junto com o Litecoin, qualquer dia eu faço um estudo aqui, ele veio em um gap, fechou esse gap, começou também na esteira das outras criptos subir e ele tinha como alvo 764. Ele deve ter tocado hoje 781, tocou, e agora é aquela história, pessoal, acima de 764 é compra, abaixo você tem sinal amarelo, né? Então abaixo de 764 existe um certo desconforto, é um ponto-chave, agora acima de 764 ele tem tudo para romper a média de 21 e buscar essa linha azul aqui. Ok? Inclinação altista no momento. O mercado foi às compras aí, aproveitando os preços descontados. Hoje, quando eu fiz o cenário em vídeo, as bolsas na Europa elas estavam em alta sim, né? Mas elas estavam perto da máxima. O fechamento foi perto das mínimas. Então houve um arrefecimento no intraday. Então vamos dar uma olhada aqui. Como é que nós podemos ver isso através do gráfico? Então, vamos dar uma olhada aqui primeiro no índice DAX. Eu comentava mais cedo, né, fazendo o cenário em vídeo, que existia uma região de resistência aqui no índice DAX, que eu gostaria de ver um fechamento acima dela, região de 12.460. O mercado não conseguiu. Ele fechou a 12.442, sinalizando no primeiro momento que ele fez um rompimento falso. Nós temos uma estrela cadente vermelha, relativamente distante da média de 21. Isso abre espaço para o mercado cair, talvez até a média, até a linha de tendência de baixa de novo. Agora, se o mercado romper e consolidar acima de 12.460, ele pode vir aqui nesse topo, na região de 12.600, mas está mais para a venda. Falando em segunda-feira, pessoal, não tem cenário em vídeo, ok? É só o cenário tradicional e depois o Na Mira do Trader, que é aquele programa que a gente faz de segunda, pegando... A gente não faz exatamente no fechamento, é no miolo ali da tarde para passar a minha impressão, a minha ideia para a semana. Aí tem o índice FTSE, que é o índice da Bolsa da Inglaterra, de Londres, né? Um candle pequeno. Ele está numa região de enrosco. O índice FTSE, enquanto acima de 7.250, ele tem a compra no comando, pode vir facilmente aqui na região de 7.325. Mas assim, nos últimos 3 pregões ele rateou, né? Ficou de lado. E aqui divisor de águas, pessoal. Você marca a região de 7.250, abaixo vem na média, enquanto acima ele vai sustentando um movimento altista. Tem uma espécie de ombro, cabeça, ombro invertido aqui. O índice FTSE tem andado um pouco descolado em alguns momentos dos seus pares, dos outros benchmarks na Europa, né? Então, tem toda essa história do Brexit ainda em andamento, enfim. Essa aqui é a leitura que eu tenho para ele. Ok? Hoje, falando de fechamento, né? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, né? Bolsas em Nova York, né? Mercados fecham embaixo com o setor financeiro, mas avançam na semana, né? Estou trazendo que as ações do setor financeiro foram pressionadas, né? Então hoje teve baixa de 0,50 no Dow Jones, Nasdaq 0,47, S&P 0,29, só que na semana o Dow subiu 1,79, o Nasdaq avançou 2,91, o S&P teve alta de 1,99, ok?
Então a semana por lá foi altista. Isso prova que a gente vai mostrar depois que nós estamos descolados. Certo? Então vamos aos estudos que a gente faz aqui usando o TradingView como auxiliar. Então, o que a gente percebe olhando os 4 pregões aqui, se a gente pegar o pregão do dia 6, fechou aqui embaixo, né? Então, apesar de hoje ser um pregão fortemente baixista, em porcentagem não foi, mas se você olhar o candle, ele chama a atenção, porque estava em franca ascensão no início dos negócios, né? Eu até comentei no meu informe cenário o seguinte, falei, olha pessoal, aqui no Brasil está caindo de leve, né? Nós temos uma baixa moderada e lá fora está tudo subindo. Se lá fora fraquejar, vai acelerar aqui, deve fechar perto da mínima, né? Então foi o que ocorreu, lá fraquejou e pressionou os negócios. O fechamento ainda foi acima da média de 21, mas inegavelmente é um sinal de venda, a gente espera a queda nos Estados Unidos. A mínima de hoje é uma referência, 70.078 pontos, e a mínima deste famoso fundo que eu abordei a semana inteira, que é 70.084. Ok? DJI aí na tela. Nós traçamos uma linha de tendência de baixa. Ele rompeu e hoje fez um movimento de pullback, respeitando a média e adentrando levemente essa linha de tendência. Eu continuo utilizando o 24.217, 218 como referência. Foi praticamente a mínima de hoje. Foi 24.243 e eu continuo achando que esses 2 pontos podem definir o mercado, além do que se ele os violar, ele perderia de quebra a linha de tendência e poderíamos ter baixa. Esse padrão ele se chama nuvem negra, então ele indica queda. O S&P 500 ele também teve uma semana altista, como a gente viu, fechou colado aqui na média. Quais são as referências para o S&P? Esse fundo a 2.647 e a mínima de hoje a 2.645. É um fundo praticamente duplo que pode definir o rumo das negociações. E falando do crude oil, né, o WTI que a gente acompanha em Nova York, teve algo interessante que eu li sobre o petróleo aqui no broadcast. Deixa eu ver se eu acho aqui para passar para vocês. Olha que interessante aqui, ó. O petróleo retoma a trajetória de alta e renova a máxima em mais de 3 anos, com Síria e Venezuela, né? Então está dizendo ali os fechamentos, né? Ele fechou com alta de 0,48%. Na NYMEX, na ICE, ele subiu 0,78%, né? São os maiores níveis de fechamento em mais de 3 anos, né? Então, na semana o WTI disparou 8,59 e o Brent 8,15, né? Então é algo bastante relevante para a gente ter como informação. Então, o petróleo sem novidades, ele respeitou uma linha de tendência que nós tínhamos traçado. A gente pode até dar uma ajeitada nessa linha aqui. Deixá-la ajustada, como eu costumo fazer. Então a gente pode entender essa linha desta forma. Assim ela fica ajustada e mais adequada, né? Então o ponto aqui era 6663, ele subiu, fechou acima e o 6663 acaba sendo um suporte imediato também, ok? E também vale a pena destacar, pessoal, que acima de 6652 nós tivemos um pivô de alta, fundo, topo, fundo, rompeu aqui, nós temos um pivô. Ok, e eu tinha visto um estudo semana passada que apontava grandes chances do petróleo subir e das bolsas americanas caírem. Na verdade, o petróleo ele subiu mais do que as bolsas, então já tem alguma coisa a ver, subiu quase o triplo das bolsas, mas, por exemplo, não seria uma novidade as bolsas de lá, por exemplo, corrigirem e o petróleo continuar em alta. Mas o meu sentimento é que se lá corrigir, ele corrige junto ou fica de lado.
Mas enfim, só o fato dele ter subido mais que as bolsas já faz a teoria ter sentido, é aquele raciocínio do long short, ok? E aí, por último aqui que a gente vê nesse software tem o EWZ. O EWZ, aqui na semana, no dia 6, ele tinha fechado a 43,42. Hoje ele fechou a 42,43. É isso mesmo, eu não tô maluco não. Ó. O último fechamento, dia 6, 43,42. O fechamento de hoje, 42,43. Não é brincadeira, é sério. Para muitos entendidos, é uma surpresa, para nós não. Eu tinha falado para vocês já há alguns dias que eu acredito que vai haver o teste dessa linha de tendência de médio prazo, então para mim não é uma novidade. Né? Eu até falei com um aluno meu, eu tenho um aluno que opera num grande banco suíço, mas ele fica em Londres. Ele falou, professor, mas como que você disse que o Dow Jones vai subir, o S&P vai subir, o Nasdaq vai subir, o petróleo vai subir, e o EWZ vai cair para testar a linha? Será que... Eu disse para ele, olha, nós, enquanto as bolsas no exterior, Xangai, na Europa, as bolsas americanas derreteram, nós andamos de lado, então... É uma possibilidade bastante plausível. E eu continuo acreditando no mesmo cenário, teste dessa LTA. E é isso. Esse candle de hoje corrobora a teoria e assim eu acredito que será na próxima semana. Certo? Então agora a gente vai passar aqui para os ativos domésticos, né? O Ibovespa já está fechado, né? Os negócios foram finalizados. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal. Nós temos no gráfico semanal uma espécie de uma cunha, um filhote de cunha com canal. No semanal, o padrão de cunha fica mais claro. Né? Então o filhote puxou mais para, sei lá, para a mãe, né? A mãe é a cunha, o canal é o pai, sei lá. Então, veja como o mercado está de lado nas últimas 4 semanas, né? Totalmente de lado. É difícil ver um movimento desse. Só que, por exemplo, em dezembro ocorreu. Né? Em dezembro nós tivemos uma situação semelhante, que naquele momento foi uma acumulação de preços, que é a primeira fase da teoria de Dawkins, a base da análise técnica. Então, na semana, é a comparação que eu sempre gosto de fazer, se nós pegarmos aqui o dia 6... O fechamento foi 84,820 e hoje o fechamento 84,334. Então foi uma vitória da venda na semana, apesar de ser uma vitória discreta. Se a gente pegar na semana anterior, deixa eu ver aqui meu calendário, o último pregão tinha sido dia 29, né? Que foi a véspera da Páscoa. Então se a gente pegar o dia 29, o último negócio tinha sido 85,365. Ó, 85,365, dia 29. E aí, 84,820. Então, os vendidos ganharam 545 pontos. Se a gente pegar essa semana, né? Então, fizer 84... Vamos arredondar ali, 84,335 menos... o fechamento do dia 6, 84,820, né? Os vendidos ganharam 485 pontos. Então a gente pode dizer que na semana passada e nessa semana, os vendidos foram vencedores por 0,5% de queda no semanal. Mas foram. Eu estou vendido. Então semana passada a gente ganhou. Essa semana a gente ganhou. Dentro de um mercado lateral, se sair vencedor, não deixa de ser uma vitória. O volume de hoje foi bom. Houve um teste da linha de cima da cunha, o mercado respeitou. Isso abre espaço para queda? Abre, só que tem que cair, né? Então precisa ter pelo menos uns 2, 3 dias de queda, porque muitas vezes sinalizou. Só que o mercado, por exemplo, esse candle parecido do dia 27, só que no dia seguinte caiu, deixou sombra e voltou. O que tem de diferente aí no ar, pessoal, que a gente pode comentar, é que segunda-feira tem vencimento de opções e na quarta-feira vencimento do índice. Então pode trazer uma volatilidade extra e os balanços começaram nos Estados Unidos.
balanços de banco, inclusive, que trouxeram essa queda de hoje. Né? Então, época de balanços lá costuma movimentar bem o mercado, então vamos aguardar. Falar do BOVA11, né? O BOVA11 ele tem geralmente movimentos bem técnicos. Eu vou apagar essa linha aqui, vou deixar essa reta como uma extensão contínua e vou deixá-la pontilhada. O que eu vejo aqui, né? Um triângulo. O BOVA11 eu costumo utilizar muito como referência, porque o Ibovespa é uma média, é um benchmark. O BOVA11 as pessoas operam, então nós temos um triângulo aqui, que foi tocado uma, duas, praticamente 3, 4, 5, 6 vezes a base. Se ela for violada, vai ter algo novo também. Então o BOVA11 pode dar um sinal muito interessante para nós, ok? Nós temos com essa conjuntura dos últimos 3 candles um forte sinal de queda. Principalmente quando a gente leva em consideração esses 2 candles aqui dos dias 10 e dos dias 11, que foram de altas com volume baixo. Ontem também foram de alta, né, com volume baixo. O candle de ontem, que ficou praticamente de lado com volume baixíssimo. Lembra que eu comentei que não tinha muita gente disposta a comprar nesse patamar? Aí quando entra a venda, você tem um Marobuzu com volume muito acima da média, quer dizer, isso... os ursos estão mais fortes que os touros neste momento, ok? E falando do mini índice, ele não fechou ainda, ele fecha somente às 18, né? Mas o que a gente vê aqui, né? Por exemplo, se eu pegar o fechamento do dia 6, 84.900, aqui está 84.100. Na semana passada, a venda tinha ganho quase 1.000 pontos já, porque ele deu uma acelerada depois do fechamento do mercado à vista, que fecha 17,15. Hoje, por exemplo, a gente percebe que na semana a gente está ganhando 1% na venda também, aproximadamente 800 pontos. Isso é bem interessante. Então é mais uma semana que a venda se sobrepõe à compra e pontua bem. Pontuar quase 1.000 pontos numa semana, um pouco mais de 800 pontos na outra, quase 900 pontos pela negociação nesse momento que eu vos falo, é algo importante. Para quem trabalha com posição, ainda mais vivenciando a dificuldade de um movimento lateral, é algo fantástico, eu diria, né? E veja como as bandas de Bollinger estão justapostas. Elas estavam justapostas próximas em dezembro. Eu vou dar um zoom aqui nas bandas para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Porra, essa banda eu não consegui. Deixa eu vir aqui, média, banda. Veja como as bandas, eu vou deixá-las reforçadas. Traço reforçado. Veja como elas estavam justapostas, por exemplo, em junho do ano passado, o movimento que ocorreu, depois em dezembro, mas igual elas estão agora, fazia muito tempo que eu não via. Ok? Essa linha marrom aqui. Então, na semana a gente está ganhando bem, né? O mercado novamente veio, o J18, Jacaré 18, na linha de cima da cunha, respeitou, e este candle de hoje não tem aquele volume, mas é um volume bom, um pouco abaixo da média, mas pô, 39,2 bi, deve fechar com mais de 40 bi de volume hoje, tá perdendo 84,555, é um Marobuzu baixa de ponta a ponta, fechando abaixo das médias. Então, se a gente for pegar, por exemplo, dia 6, foi 84.900, o mercado fechou colado nas médias, só que longe da mínima, ficou uma sombra inferior. Hoje está abaixo das médias, abaixo do 84.555, que é um ponto importante, que é esse fundo, um Marobuzu de baixa de ponta a ponta. Então é um sinal que favorece a ponta vendedora. E falando do dólar, pessoal, o dólar fez o movimento mais técnico possível, ele subiu, deixou uma estrela cadente no vazio, veio até um ponto de suporte, fez rompimento falso, gerou compra, subiu e está aqui em alta, mais uma sessão. Movimento bem técnico, né? Então, sem novidades também no dólar. Ok? Então, agora eu vou falar dos pedidos do YouTube. Eu fiz 2 pedidos do YouTube mais cedo lá no cenário em vídeo. Eu não me lembro exatamente quais ações, acho que foi
Copel e CCR, deixa eu ver aqui. Para quem tá tendo pedidos no YouTube, no cenário, então acho que vale a pena assistir, ó. Deixa eu ver, mostrar mais. Quando eu falo em descrição do vídeo, que eu deixo o link da imersão para assinar o cenário, é aqui nessa parte aqui. Então a gente falou, foi Copel mesmo, CPLE 3, CCRO 3. Então, hoje eu vou falar aqui como pedidos do YouTube, Direcional, Gerdau, Gafisa, B3 e Shop Maxion. Ok? Então vamos lá, depois a gente faz os ativos faz os destaques do pregão, os ativos fixos e encerra. A Direcional é uma construtora média, tem um volume razoável. Ela deu uma excelente compra aqui, nós estudamos aqui. Aqui, pessoal, chama ponto de clímax. Ombro, cabeça, ombro, rompimento de LTB, deu uma compra, foi lá para cima. Nesse momento, o que a gente poderia estudar da ação aqui? Daria para traçar, acho que uma LTBA. Acho que faria sentido. Que inclusive pode ser um alvo dessa movimentação que a gente está vendo. Aqui dá para traçar uma reta unindo esses fundos. E dá para traçar uma outra. Isso daqui parece uma espécie de cunha também, né? Então é isso, é o que dá para ver no papel. Ela tem uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Eu acho que ela quebraria o padrão acima de 6,09 com alvo aqui na linha superior. Caso ela continue, de repente, um movimento prévio, ela pode facilmente buscar a inflexão dessas duas linhas, a LTA com a linha inferior desse padrão. Então, acima de 6,09 ela busca esse ponto e ele poderia libertar a ação para o movimento de alta, né? Caso ela continue o movimento de baixa, um provável teste dessa linha inferior e da própria LTA seria o caminho mais provável. Então, vamos fazer Gafisa emendando, que é o mesmo setor, né? A Gafisa é uma ação que a gente estava de olho. Ela teve, nas duas últimas semanas, uma movimentação muito forte. Ela saiu simplesmente de 9,26 e foi a R$13, né? As construtoras têm essa característica. Ela fez isso numa região de suporte, então foi um movimento técnico, né? Houve acréscimo de volume, né? Agora, a compra boa foi aqui. Para quem está comprado, eu acho que tem que ficar esperto, né? Na minha opinião, se perder a mínima de hoje a 12,30, eu sairia, porque ela vem no mínimo aqui até a média ou nos R$11. Então, por exemplo, essa ação, por simetria, eu gostaria de comprá-la a 11, porque esse movimento poderia ser espelhado aqui e ela fazer o movimento até os 11, corrige até a média e retoma depois. Seria um cenário que me traria interesse. Ok? Aí falar de GGBR4. Gerdau teve uma semana bem movimentada, né? No dia 6 fechou a 16,13, agora 16,41. De qualquer forma, foi uma semana altista. A briga foi nessa linha de tendência. Ela perdeu, repicou, voltou e está brigando aqui em torno da linha. Existe um ombro, cabeça, ombro invertido aqui sim, que aponta um alvo, no melhor dos mundos, a 17,50. Só que, pessoal, nós temos uma resistência a 16,70. A ação testou e respeitou. Como é que eu trabalho com estratégia num caso como esse aqui? Simplesmente o seguinte, acima de 16,70 a ação vem no 17,55. Como ela tocou 16,70 e deu um sinal de topo, o que eu faria? Colocaria o meu stop abaixo de 16,41 e 49, que é esse ponto aqui. Como ela fechou abaixo de 16,49, eu teria estopado a minha compra. Porque esse ponto é um ponto que confirmava um pivô, só que ela rompeu e não manteve. Então a ação tende a cair, talvez a 16, onde está a média. Nada impede que ela volte a subir depois. Seria até uma simetria se a gente pegar essa porção aqui e espelhar aqui.
mas ela deve corrigir no curto prazo para depois retomar a força vendedora e seguir sua trajetória principal. Ok? Aí vamos falar de IA Shop Maxion, MYPK3. É uma das poucas ações na bolsa que estão em tendência de alta primária, secundária e terciária. Eu falava muito, pessoal, em virada de chave aqui neste fundo de janeiro para várias ações. Eu não comprei só Gerdau na época, comprei Banco do Brasil, Hipermarcas, uma série de papéis, né? Dá uma olhada, por exemplo, como o swing trade é o caminho, ó. Ela fez o fundo a 7,88. Quanto é que tá a ação agora? Tá 27,59. Se eu dividir, simplesmente a ação subiu 3,5 vezes, né? Subiu simplesmente 3,5 vezes. Então, você poderia ter multiplicado seu capital por 3,5, mantendo uma posição tranquila, até sem interagir com a ação, né? Então, eu sempre falava da ideia de manter médio prazo, que o médio prazo é o caminho, comprando inflexões ou correções, né? Então, é uma prova viva disso. Não estou dizendo nem que eu comprei, é um exemplo, né? Então, ela tem tendência primária, secundária e terciária de alta, e sempre que ela volta nessa LTA de médio prazo, que vem desde maio do ano passado, naquele episódio da JBS, ela fez fundo, ela tem subido. Então, tendência de alta. As correções em a Shop Maxion devem ser entendidas como oportunidade, tanto até a média quanto até a própria linha de tendência de alta ou topos anteriores. Ok. Aí nós temos a B3SA, que nada mais é que a antiga BVMF, né? A BMF Bovespa e agora a B3. Por algum motivo não tem volume aqui nesse meu gráfico. É mais uma ação também que está em tendência primária, secundária e terciária de alta, né? Naquele fundo que ela fez, pasmem, em 2016, ela estava 9,73, está 26,42, né? Então, se você fizer o 26,42 dividir pelo 9,73, simplesmente subiu 2,7 vezes a ação. Então, eu falava naquele momento que tinha ação que ia multiplicar por 2, 3, 4, 5 vezes o valor. Você pegar uma Hale da vida, a própria Gerdau. Gerdau estava 3 e alguma coisa, está 16, né? Quanto que está a Gerdau aqui, né? Então, eu sempre acredito na operação de swing trade, 16,41. Multiplicou, você teria multiplicado a 16,41. É que aqui, né, desconta dividendos, né? Fora dividendos que as pessoas receberam, né? Quem estava posicionado de fato na ação. Porque desconta do valor do papel, né? Então aqui esse valor, deixa eu ver certinho mesmo. Eu, inclusive me posicionei durante um tempo fazendo 2 operações. Então é 16,41 que é o ponto que ela fechou. Vamos voltar aqui para pegar o candle maior aqui. Então eu acho que é 3,28 alguma coisa. Vamos ver aqui. E quando tem que subir, pessoal, a tendência ela deve ser encarada, né, como uma aliada, mas aproveitar as oportunidades que ela dá, 3,19. Então 16,41 dividido por 3,19, 5,14 vezes a multiplicação de capital. Então é isso aí. Então vamos a B3 para a gente finalizar os pedidos, né? B3SA. Então veja que a tendência primária, secundária e terciária é de alta. Então ela vai subindo, respeitando média. Então esses pontos acabam sendo oportunidades, né? Então dá para a gente traçar uma reta aqui. Pode ser uma ferramenta auxiliar. Então as correções podem ser entendidas como oportunidade. Tem um sinal de topo leve? Aqui tem, mas se ela corrigir, talvez ela venha o quê? A 25, né? Até esse topo anterior, 24,50, mas são oportunidades que elas dão na ponta compradora. Pode até ter uma correção, acredito que sim, que ela deve corrigir, testar essa linha e até perdê-la, mas tem vários suportes. No pior dos mundos aqui viria 23,50, dando oportunidade provável de entrada. Como destaques do dia de hoje, eu vou falar de PK na ponta compradora, né? E eu vou falar de Amar 3 na ponta vendedora.
Então, PK era uma ação que tinha me chamado a atenção há alguns dias atrás. Eu tinha comentado aqui para vocês que eu vi a ação com bons olhos, porque ela tinha feito um ombro, uma cabeça e parecia desenhar um outro ombro aqui. Foi o que ela fez e a partir daí ela subiu. Ela estava mais ou menos nesse estágio, né? Parecendo que retornaria para formar um segundo ombro, que poderia ser formado até no 65, aqui um pouco abaixo. Então tem um ombro, cabeça, ombro em desenvolvimento na ação. Mesmo que ela corrija, ela deve dar continuidade à figura. Pessoal, se ela perdeu 69,40, tecnicamente acione stop, porque ela negaria um rompimento de um pivô, enquanto acima disso ela tem um amplo espaço para subir. E falando da AMAR 3, né? É um setor que a AMAR está descolada, né, dessa parte de varejo, a AMAR é específica de vestuário, e ela segue em baixa, né? Nós vimos até a ação essa semana, ela deixou uma estrela cadente após tentar romper a média de 21 e uma LTB, não conseguiu, era um sinal de topo, e ela deve cair mais, né? Então ela só tem suporte aqui nos R$6, é para lá que ela deve seguir. E falando dos ativos fixos, vamos falar de Vale 3 primeiro. Então, Vale 3 teve uma semana bem movimentada. Ela tinha fechado semana passada a 42,74. E hoje ela está fechando a 44,98, né? Então, isso significa que nós temos uma valorização de... Aqui foi... É isso mesmo, 42,74, né? Então, a valorização de 5% é relevante e está aí a Vale, né? Eu tomaria esse ponto como base, 44,50. Se ela perder e eu tivesse uma posição comprada, eu acionaria o stop, mas teria que ser em fechamento pelo comportamento mais manso dela, ok? Eu acho que vai perder e eu acho que ela vem fechar esse gap aqui. Mas se, por exemplo, a Vale disparar a segunda e vir buscar a região de 46, até por causa das opções, também não seria uma surpresa. Eu acho que está 60 para uma correção, 40 para alta. E lembrando que em dia de opções e depois de índice, pessoal, muita coisa pode acontecer, porque é uma briga de cachorro grande, ainda mais quando os dois vencem na mesma semana. A Petrobras, a Petro 4, ela fechou praticamente de lado sexta-feira passada, 21,28. Hoje 21,20, mas esse cenário aqui, ele favorece mais a venda, né? Ela não conseguiu passar 21,85 por duas vezes, deixou uma pinça de topo, rompeu falsamente essa LTB, então isso favorece a ponta vendedora. Falando em BBDC4, Bradesco teve uma semana vendedora, os bancos têm caído semana após semana, né? Então, de 35,65 para 34 é algo relevante. Pessoal, eu estou chupando cana e assobiando aqui. Estou fazendo contra, controlando o software de gravação, o Cartesia, os demais, vendo informação aqui, 35,65. Então, ela caiu, fazendo conta com a mão só, 4,62. Então, isso daqui favorece a queda. O nosso alvo para a semana era 34,11, foi atingido. Inclusive atingido no dia 10, ela veio a 34,05, hoje ela voltou no alvo, era um cenário que eu esperava, e acredito que a gente veja Bradesco a 33,26 na semana que vem. Okay? Salvo alguma coisa muito esdrúxula, que ela passe para cima de 34,05 e faça um fundo duplo aqui, mas o mais provável é a busca por este outro fundo aqui. Falando de YouTube... YouTube 4 na tela, vamos fazer aquele estudo semanal que os alunos gostam. Então, ela fechou a 50,44 e semana passada 51,25, né? Então, vamos lá. Ela caiu um pouquinho, caiu 1,58, mas é uma queda. Ela nem chegou a tocar essa linha superior, o padrão dela é de um alargamento. Esse marobuzu com volume favorece a baixa. Então ela tem um primeiro suporte fortíssimo a 50,18. Depois ela tem um outro a 49,90, 49,89. Depois tem um batalhão de suportes em torno de 49,50. Eu acho que ela vem pelo menos nos 49,50 na semana que vem. E por fim, o último ativo da semana, BBAS 3. Uma semana francamente baixista.
Ela fechou a semana passada a 40,68. Hoje está fechando a 37,64. Então 40,68. Uma baixa, pasmem, de 7,47%. Nós acreditávamos que essa região aqui seria realmente perdida e projetamos os R$ 37,00 no curto prazo, que é tanto este fundo duplo marcado em fevereiro como esse topo triplo, quádruplo, passou praticamente o mês inteiro de outubro do ano passado em torno de 37. Aqui que a cobra vai fumar, esse patamar deve ser alcançado. Pessoal, muito obrigado pela audiência, obrigado por todos os alunos que se matricularam na imersão, principalmente na segunda e terça-feira, a gente explodiu de matrícula. Aí quarta a gente completou quarta e quinta segundo lote, abrimos o terceiro hoje. A gente deve ter umas 3 ou 4 vagas. Então, quem quiser participar, faz a matrícula. Tem tudo aqui na página, o link eu vou deixar na descrição. Até domingo você consegue se matricular. Para fazer via boleto tem que ser hoje até a meia-noite, sábado e domingo só no cartão. O curso, a parte prática online, terça e quarta-feira. Todo mundo fica 2 semanas no grupo, depois é convidado a permanecer, mediante condições, né? E todo mundo vai ter cartezinha, vai ter uma série de coisas legais, e-book para nivelamento. Eu estou muito animado e todo mundo que se matriculou, estaremos juntos terça e quarta, vai ser muito, muito bom. Sempre para mim é uma honra ter essas turmas formadas confiando no meu trabalho. Saúde e paz a todos. Bons estudos no final de semana para quem está me vendo à noite, boa noite, ou bom dia, bom final de semana. E seguimos juntos, pessoal, porque juntos somos mais fortes. Que eu possa ser sempre útil aqui trazendo um pouco de conhecimento. Eu ensino, mas também aprendo muito, eu tenho que estar sempre bem preparado para honrar a confiança de vocês. Isso me faz crescer e procurar melhorar a cada dia. Que Deus abençoe a todos e as suas famílias. Domingo estarei lá no estádio Corinthians 1-0 contra o Fluminense. Saúde e paz, valeu!